Meu nome é Rafael Braga, sou professor da disciplina de Zoologia de Vertebrados 1. A minha formação, sou biólogo, tenho mestrado em Ecologia e Produção Sustentável. Bom, então a disciplina, gente, Zoologia de Vertebrados 1, nós vamos tratar agora do início, do surgimento dos vertebrados aí no planeta. Para começar esse estudo da origem e evolução dos cordados, sobre os vertebrados, então nós baseamos aí nos grandes filos de invertebrados bem-sucedidos do planeta. Então, esses filos de invertebrados bem-sucedidos do planeta são o filo Molusca, que compreende aí os moluscos, e os artrópodes, o filo Artrópoda, que são animais invertebrados que habitam todos os ambientes do planeta, então ambientes terrestres, dulcícolas, aquáticos, aquáticos marinhos, e são animais encontrados em todas as partes do planeta. Então essa característica de serem bem-sucedidos também é observado nos cordados, nos vertebrados, porque também encontra-se vertebrados em todas as partes do planeta, inclusive em áreas aí onde tem áreas geladas e áreas que são desérticas. Então, praticamente, todos os cantos do planeta encontram-se aí vertebrados. Essa origem, para explicar um pouco o surgimento dos vertebrados, ela está centralizada nos aspectos embriológicos, de formas viventes. Então, quando nós apresentamos este slide aqui, nós verificamos, aqui tem animais, diferentes animais, diferentes classes de vertebrados. Então, para explicar um pouco essa semelhança entre os vertebrados de forma em geral, tem isso a comparação no aspecto embrionário desses animais. Então, esses animais, todo embrião disso aqui, ele é diferente. Então, são animais que são diferentes um do outro e apenas um especialista em embriologia, ele poderia identificar quais são esses animais aqui presentes. Quando nós partimos para uma próxima etapa, nós já conseguimos visualizar uma certa diferença entre alguns embriões. Então, neste primeiro aqui, por exemplo, a gente pode observar que é um peixe, então um embrião aí que representa um peixe, tá? E os outros embriões ainda estão difíceis para a nossa interpretação. Então, novamente, só para reforçar, apenas um especialista na embriologia poderia identificar isso aqui para nós. Na próxima sequência desse slide, aqui embaixo nós já visualizamos, então, todos esses animais aí que têm essa semelhança em pelo menos uma parte de seu estágio de desenvolvimento embrionário, eles são similares, eles são semelhantes. Então, a partir do momento que eles começam a ter a sua diferenciação morfológica, então nós temos aí grupos de animais. Então, aqui no primeiro nós temos o peixe, logo em seguida anfíbios, depois um réptil representado aí por uma tartaruga, uma ave, da classe das aves, e o restante da classe dos mamíferos, então o porco, um bezerro, um coelho, e inclusive o quê? A espécie humana, o homem. Então esse slide mostra essa semelhança de todos os vertebrados, então para mostrar que todos esses animais vieram de um ancestral comum, tá? Então vieram de um ancestral comum, inclusive a espécie humana, inclusive o homem. Então pelo menos em um estágio desse desenvolvimento embrionário, todos os vertebrados eles são o quê? Semelhantes, Então, quando sofrem diferenciações na embriologia, aí passam a obter seus aspectos aí de cada classe diferenciada. Bom, então uma das explicações para explicar nossa, olha aqui. Então, duas razões para explicar a existência de diferentes teorias para o surgimento dos cordados. Então, uma seria a diferença na morfologia entre vertebrados e invertebrados.
Então, essas características, né, o que os vertebrados apresentam e os invertebrados apresentam, e a ausência de quaisquer formas de registro fóssil. Então, não se tem ainda um registro fóssil que contemple, não, esse daqui é o ser vivo que deu origem aos vertebrados, que deu origem aos cordados. Então, por isso que nós baseamos em aspectos, né, na morfologia, ou seja, características aí entre vertebrados e invertebrados. Para isso, então, tem-se a explicação para diversas teorias, né, para tentar explicar a existência dos cordados. Uma das teorias seria em que os vertebrados teriam se evoluído a partir dos anelídeos, né, que são as minhocas, que é um grupo de invertebrados. Então, a teoria dos anelídeos, como é que se deu essa explicação, né, essa hipótese de um cordado ter sido originado a partir dos anelídeos? Primeiro, baseado nas características gerais, né, na zoologia de invertebrados e vertebrados. Então, dentre elas, nós temos aí a simetria bilateral. Então, a palavra simetria significa quando você traça um plano mediano em um ser vivo e externamente ele divide em dois planos, né? Então, iguais, então nós dizemos que ele é simétrico, né? Então, os cordados, os vertebrados, também são simétricos, né? A simetria bilateral, porque são dois lados iguais, assim como os anelídeos também têm essa diferença, né? Tem essa característica. Outra característica seria a segmentação do corpo. Então, os anelídeos, eles apresentam um corpo segmentado, então formado por anéis ao longo do corpo. Os vertebrados, né, os cordados, também possuem a segmentação. Então, qual que é a segmentação de um vertebrado? Seria o aparecimento de membros superiores e membros o quê? Inferiores, no caso de animais que são bípedes, né? Animais quadrúpedes, então membros anteriores e membros posteriores. Outra característica para comparar, né, essa teoria dos anelídeos seria o aparecimento, né, a presença de celoma. Então, celoma é a cavidade que envolve, né, e protege aí as vísceras. Outra característica é o cordão nervoso, né, o sistema nervoso dos anelídeos. Então, também os cordados e vertebrados vai apresentar um sistema nervoso. E a outra característica é a presença de vasos sanguíneos. Então, os anelídeos possuem vasos sanguíneos e os vertebrados também possuem vasos sanguíneos. Só que essa teoria ela foi desacreditada e descartada. Por quê? Porque os anelídeos eles não possuem estruturas que lembram notocorda ou fendas branquiais da região da faringe, mesmo porque as características exclusivas para ser considerada um cordado tem que apresentar notocorda, que é o eixo de sustentação do animal, fendas branquiais na região da faringe, que é o aparelho de respiração desses animais, né? Nos vertebrados superiores, né? Nos vertebrados superiores como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, essas fendas branquiais na região da faringe apresentam no momento de estágio embrionário. Então, nós humanos vamos apresentar essas fendas branquiais na faringe? Sim, quando embriões, né? Então, essa teoria foi desacreditada e descartada porque os anelídeos não possuem essas estruturas, notocorda e fendas branquiais na região da faringe. Outra característica é a questão de os anelídeos serem protostômios. Então, a condição de protostomia é em que lá no desenvolvimento embrionário, o blastóporo ele dá origem primeiro à boca e posteriormente ao ânus. Lá, os cordados, né, são animais o quê? Deuterostômios. Então, na condição de deuterostomia, o blastóporo dá origem primeiro ao ânus e posteriormente à boca. Então, por isso que essa teoria ela foi desacreditada e descartada. Uma outra teoria para explicar, né, a origem dos cordados foi uma teoria baseada nos equinodermos, que são invertebrados aí,
e seus representantes são as estrelas do mar, ouriço do mar, pepino do mar. Então são animais exclusivamente marinhos, né? Os equinodermos, eles apresentam uma característica comum aos vertebrados, que eles são animais deuterostômios. Então a condição de deuterostomia nos equinodermos é uma condição comum aos vertebrados. Então os olhos da ciência ficaram atentos para esse provável surgimento a partir dos equinodermos, né? Então os equinodermos são deuterostômios, os cordados também são deuterostômios. E talvez seja uma teoria, né, mais aceita pelos zoólogos, então, de que os cordados tiveram a sua origem a partir dos equinodermos. Talvez seja uma teoria também correta, só que ainda não foi o quê? Provada. Então, dentre essas duas teorias, né, que nós acabamos de falar, a teoria de que os cordados eles teriam evoluído a partir dos equinodermos é uma teoria mais aceita pelos zoólogos, mas ainda não provada. Bom, então, para reforçar aí a ideia, então, pelo menos em uma fase do desenvolvimento embrionário de todos os vertebrados, tá, vai apresentar as fendas branquiais na região da faringe. Vai apresentar notocorda, que é o principal eixo de sustentação desses indivíduos, e vai apresentar um tubo nervoso, né, localizado na região dorsal do animal. Então essas são as três principais características, né, exclusivas para que um organismo seja considerado um cordado. Então todos esses vertebrados aqui embaixo, eles são, em pelo menos um estágio desse desenvolvimento embrionário, eles apresentam essas três características exclusivas. Então colocando eles aí como representantes do grupo dos cordados, dentro do filo dos cordados. Tá? Aqui para mostrar nessa figura, esse cladograma, né, mostra aí então, o surgimento num ancestral comum, tá, desses cordados. Então nós temos aqui os cordados, que são cordados inferiores, né, eles não possuem coluna vertebral óssea, mas eles apresentam as três principais características que um organismo tem que ter para ser considerado um cordado, né? Vai também ser estudado aqui à parte. Logo em seguida, os peixes, né, logo em seguida nós temos aí o anfioxo, que é um protótipo, né, de um cordado, que apresenta também as três principais características. Logo mais adiante, no surgimento, na escala evolutiva, aparece aí os peixes, né, que são peixes agnatas, né, são peixes que não possuem mandíbula, possuem apenas a maxila, né? E na sequência surgem os peixes gnatostoma, né, ou seja, são peixes que já apresentam mandíbula, que são os peixes que nós encontramos hoje, né, são os tubarões, as raias, os peixes ósseos, né? Os peixes ósseos, então peixes cartilaginosos são os tubarões e peixes ósseos, né, os peixes que nós conhecemos aí, que habitam o nosso planeta. Continuando na escala evolutiva, na sequência, então surgem os vertebrados terrestres, então o grupo dos anfíbios, né, que é um grupo aí de transição água-terra, então são animais que em pelo menos uma fase de sua vida, eles vão depender do ambiente aquático, mas na outra fase eles estão situados aí no ambiente terrestre, né? Vivem no ambiente terrestre. Então nós falamos que é um grupo de transição desses animais. Na sequência, répteis, então animais aí que conquistaram definitivamente o ambiente terrestre e dominaram esse ambiente terrestre, né? A partir dos répteis tem-se a linhagem aí das aves, né? Um grupo das aves, e a linhagem dos mamíferos. Então esse cladograma aqui, ele representa toda essa sequência evolutiva que ocorreu há milhares de anos atrás, né? Então através desses registros aí, né, registros fósseis, então nós conseguimos aí traçar essa linha do tempo para esses animais.
Bom, então o filo cordata, né, então o que seria a característica, né, para que um animal seja considerado um cordado, ele tem que apresentar 3 características exclusivas. Então, quais são essas 3 características exclusivas? Seria uma notocorda, né, dorsal, situada na região dorsal, que é o principal eixo de sustentação desses animais. Um tubo nervoso dorsal, né, também um sistema nervoso primitivo, né, situado na região dorsal do animal. E fendas branquiais na região da faringe, que é o órgão respiratório desses organismos. Então, para um animal ser considerado um cordado, ele tem que apresentar notocorda, que está aqui em azul, né? Então o eixo de sustentação do animal, essa notocorda. Um tubo nervoso situado na região dorsal do animal, tá? Então essas são 2 características aí exclusivas para ser considerado um cordado. E a terceira característica é as fendas branquiais na região da faringe, que é o órgão respiratório nesses indivíduos, né? Então, primeiramente, para ser considerado um cordado, tem que apresentar essas 3 principais características, né, desses indivíduos. Então, a gente pode visualizar aqui, ó, então, o tubo nervoso dorsal, situado na região dorsal, notocorda e fendas branquiais na faringe. Aonde que está a diferença em que a teoria dos anelídeos não foi aceita como uma provável teoria para dar o surgimento dos cordados? É porque o tubo nervoso, né, dos anelídeos, ele está situado na região ventral do animal. Então isso aí já não contempla as características exclusivas aí de um cordado. Então, por isso que, dentre essa e outras características, essa teoria de que os cordados teriam evoluído a partir dos anelídeos não foi aceita. Tá? Bom, assim como os demais cordados, né, os animais, eles vão apresentar características gerais do grupo. Então, vão apresentar uma cauda, né, que é frequentemente logo atrás do ânus. Vai apresentar simetria do tipo bilateral. Então, quando traçam um eixo mediano no animal, ele se divide em 2 outros planos iguais, então é chamado de simetria. E quando são 2 lados iguais, a simetria ela é bilateral. São animais triblásticos, né, que apresentam aí os 3 principais folhetos embrionários. Então, o ectoderma, o endoderma e o mesoderma, em sua sequência aí de surgimento na escala evolutiva. Vão apresentar o corpo segmentado, né, ou seja, um corpo aí dividido em partes, né, em segmentos. Tá? Então, apêndices, no caso aí de vertebrados que possuem apêndices, então apresenta o corpo segmentado. Vão apresentar celoma bem desenvolvido, que é o que reveste, né, protege e reveste aí a cavidade visceral, né, desses animais, então um celoma bem desenvolvido. Vão apresentar um endoesqueleto de origem mesodérmica, né, e vão apresentar um sistema circulatório fechado. Então esse sistema circulatório fechado significa que o sangue ele percorre no interior de vasos sanguíneos. Então são características gerais do grupo dos cordados, né? Então as características exclusivas dos cordados. Então para um animal ser considerado um cordado, tem que apresentar 3 características exclusivas. Notocorda, situado na região dorsal do animal. Tubo nervoso, também situado na região dorsal do animal. E fendas branquiais, situado na faringe desses indivíduos. Então essas 3 características garantem que o animal ele é um cordado. Bom, gente, para finalizar essa aula aqui, uma outra característica geral, né, que a gente observa nesses animais, é que eles são animais dioicos, né? Então o termo dioico quer dizer que possui sexos separados, né? Alguns animais eles são ovulíparos, então o desenvolvimento ele é externo, né? Então
ocorre a liberação aí de gametas para o exterior do corpo do animal, então esses gametas serão fecundados fora do corpo do animal. Animais que são ovíparos e animais que são o quê? Vivíparos, né? Então, para encerrar essa primeira aula aí de origem e evolução dos cordados, nós concluímos aqui nessa parte de características gerais.